Pessoal, quarta lista aí, exercício 8, diz que uma piscina está sendo drenada para limpeza. Então quer dizer que a água está saindo dessa piscina. O volume de água inicial era 90 mil litros e depois de um tempo T, esse volume diminuiu 2.500 T ao quadrado litros. Ou seja, o volume de água que fica na piscina depois de um tempo T é dado por essa fórmula. 90 mil era a quantidade inicial e ele diminui, por isso menos, 2.500 T ao quadrado litros. 2.500 T ao quadrado. Então a fórmula é essa, é o 90 que tinha menos o que está diminuindo. Aí pergunta, qual o tempo necessário para esvaziamento da piscina? Então letra A pergunta qual o tempo necessário para esvaziamento da piscina. Se a água está saindo, eu quero saber qual o valor de T para que o volume seja zero. Quando o volume for zero é porque a piscina está vazia. Então passo 90 para cá, fica 2.000. Passei o menos 2.500 T ao quadrado para cá, ficou 2.500 T ao quadrado igual a 90 mil. Passo 2.500 para cá dividindo, T ao quadrado é 36. T seria igual a mais ou menos raiz de 36, mas como o T é tempo e em horas, então a resposta vai ser T igual a 6 horas. Depois de 6 horas, o volume de água na piscina vai ser igual a zero. Letra B. Taxa média de escoamento. Taxa média não é derivada. Então, a taxa média de escoamento é a análise da variação da quantidade de água que sai em relação ao tempo. Então, é a variação do volume pela variação do tempo. Então, a taxa média de escoamento é a variação do volume e velocidade média, como se fosse velocidade média, a variação do volume em relação ao tempo. Então, como é de 2 até 5, é o volume depois de 5 horas menos o volume depois de 2 horas, ou seja, volume final menos volume inicial, sobre a variação do tempo, que é 2. 5 menos 2, já poderia colocar 3, né? Porque de 2 para 5 são 3. V5 é pegar essa equação e colocar 5 no lugar do T. V2 é colocar 2 no lugar do T, vai dar isso aqui, fazendo as contas aí, né? Então ficou esse, mais esse, cancela no menos 90 mil com 90 mil, faz essas contas e vai encontrar, dividindo os dois termos aí, 17.500 litros por hora. Só uma correção aqui, faltou aqui o sinal negativo, tá, gente? Aqui dá um resultado negativo. Eu esqueci de colocar o sinal de menos aqui, mas aí vocês coloquem o sinal de menos, porque a água está saindo. Então aqui é menos 17.500 litros por hora. Então o menos aqui, ele equivale ao fato de estar saindo água a uma velocidade de 17.500 litros por hora. Então faltou um menos aqui e faltou um menos aqui. E esse menos indica só que a água está saindo, correto? E a letra C pede a taxa de escoamento só que em um determinado instante, que é 2 horas. Ou seja, se aí eu estou trabalhando com a taxa de escoamento num instante, aí é a derivada. Então eu derivo o volume em função do tempo. Então a derivada de 90 mil é zero, derivada de menos 2.500, desce esse 2 multiplicando, dá menos 5.000 T. Então essa é a fórmula que dá a taxa de escoamento. Troca o T por 2, então faz a conta, vai dar menos 10.000 litros por hora. Então no instante de 2 horas, a água está saindo a uma velocidade de 10.000 litros por hora. Aí aqui ficou com o menos, ó. Então lá na letra B também tem que colocar o menos. Não tem problema a resposta ser negativa, porque o negativo nesse caso indica a saída da água.